Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora de língua portuguesa, Maria de Jesus. Essa semana a gente vai trabalhar o conteúdo, né, gente, chamado figuras de linguagem. Figuras de linguagem, ela vai ser dividida em 4 tipos de figuras. Nós vamos ter figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção e figuras de som. E agora, nesse primeiro momento, a gente vai mesclar várias figurazinhas para a gente trabalhar a sugestão do livro, ok? Vamos lá. Prosopopeia. O que seria uma prosopopeia? A prosopopeia, né, gente, também chamada, né, gente, de personificação, é uma figura de linguagem, mas especificamente é uma figura de pensamento, muito utilizada em textos literários, sobretudo dos gêneros narrativos. Ela também pode ser chamada de animismo. Então, aqui nós estamos contemplando 3 figuras, né, gente? A prosopopeia, personificação, prosopopeia ou também animismo, ok? Sua relação, né, gente? Ela está relacionada diretamente, ligada ao significado a qual é proposto, ou campo semântico. Sua definição atribui objetos de personifica ou ainda dá vida a seres que não são inanimados, sem vidas, né? Então, né, gente, a prosopopeia ela vai justamente atribuir a função de quê? De sentimentos, comportamentos, sensações, características, defeito, qualidade, essencialmente, né, gente, exclusivamente dos seres humanos. Então, um exemplo aqui quando ele diz assim: a personificação ou a prosopopeia apresenta uma fácil identificação. É importante observar a quem está sendo atribuída a adjetivação, com o intuito de tornar animado aquilo que é inanimado. Tentativa de humanização. O gato sorriu para o dono para ganhar comida. A madrugada acordou triste. Raramente encontramos textos líricos sem a presença da personificação ou prosopopeia, né? Gente humilde são casas simples, com na calçada e na fachada que é um lar, pelas varandas flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. A prosopopeia está caracterizada nas flores que ficam tristes e baldias, e na alegria que procura um lugar para encostar. Então, né, gente, resumidamente, eu vou dar vida a coisas, objeto que não existe. E aí eu estou, né, gente, dando uma figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação. Então, quando eu dou essa característica, quando eu atribuo característica apenas de seres humanos, eu estou usando a prosopopeia, ok? Vamos ver. Depois nós temos, gente, a hipérbole. A hipérbole, né, gente, é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento, a qual indica o exagero intencional do enunciado, certo?
Diante dos exemplos acima, fica claro que a intenção do enunciado do texto, sem dúvida, foi realçar e dar mais ênfase à sua frase assim, olha, quando ele diz assim: se eu souber que você errou o caminho, eu te mato. Tentei ficar com ela bilhões de vezes durante a semana. Ela demorou um século para chegar aqui. Ela estava morrendo de rir da piada dele. Dona Maria lhe mandou 1 milhão de beijos. Então, gente, esse exagero, certo? Esse exagero que a gente coloca em nossos textos. Então, nós estamos usando a figura de linguagem chamada hipérbole, ok? Estou morrendo de sede. É um exagero que existe, né? Quando na realidade não é bem assim, ok? Depois nós temos, né, gente, as onomatopeias, as famosas onomatopeias. O que seriam essas onomatopeias, né, gente? Seria o quê? São palavras que reproduzem na linguagem escrita os sons existentes, como os barulhos das máquinas e objetos, os ruídos dos animais, os sons produzidos pelo ser humano e os ruídos da natureza. Isso tudo são onomatopeias, né? E aí nós temos sons, né, gente? O tic-tac do relógio, blém blém, as badaladas dos sinos, dendão, a campainha, o plim, que é uma espécie de magia, né? O bom de uma bomba. Aí os animais nós temos o miau, o cocoricó, o cri-cri, o uau-uau. Nos humanos nós temos o buá, choro, né? Seria gargalhadas. E nós temos o fio, assobio, né, dos humanos. E na natureza a gente tem o vento, que ele traz também um som, traz o chuvisco, traz um barulhozinho, né? O trovão, a cachoeira. Então são onomatopeias chamadas, certo? Temos ainda, né, gente, a antítese. A antítese nada mais é, né, gente? Aquela figura de linguagem caracterizada pela aproximação de conceitos contrários ou de ideias opostas, né? Então, aí nós temos os conceitos antônimos, não se contradizem, nem representam a realidade nas antíteses, certo? Ela é uma figura de linguagem mais utilizada e conhecida, é um recurso utilizado na linguagem oral e escrita que aumenta a expressividade da mensagem, reforçando-a sempre, né, a antítese sendo uma figura de pensamento, ela enfatiza o sentido de cada elemento, bem como o sentido da relação antagônica existente entre eles. Então, vamos ver aqui os conceitos básicos dessa antítese. Então, nós encontramos sempre em nossos textos, certo, gente? Seja em textos poéticos, seja em outros textos, nós estamos encontrando por aí, né? E aí, como exemplo, a gente tem alegria e tristeza são duas constantes da vida. Alegria, tristeza. Todos os dias os médicos, eles lidam com a morte e a vida. Vida e morte. Sem a escuridão não sabíamos apreciar a luz. Escuridão, luz. Meu avô, ex-boxista, gosta muito de me contar suas vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas. No Rio de Janeiro, de um lado você vê a pobreza, do outro você vê a riqueza. Então aí a gente tem pobreza e riqueza. Tanto na antítese como no paradoxo, ocorre a presença de termos contraditórios. Apesar disso, a antítese se diferencia do paradoxo. Por quê? Na antítese, os termos contraditórios eles se referem a ideias distintas. No paradoxo, os termos contraditórios eles se referem à mesma ideia. Exemplos de paradoxo. Minha irmã vive no mundo da lua. Passa os dias sonhando acordada.
é ferida que se dói e não se sente. É um contentamento descontente. Luís de Camões. Então, vocês viram aí, gente, a diferença de antítese e paradoxo, né? Ok. Obrigada pela atenção. E até a próxima, galerinha. Beijos.